Olá! Uma informação muito importante e que precisamos saber é: por que a noiva será arrebatada? No vídeo anterior vimos que a igreja não está destinada à ira de Deus. Mas é só este o motivo? Livrar a igreja da grande tribulação? Não. A Bíblia diz que haverá 3 grandes julgamentos: o tribunal de Cristo, o julgamento das nações e o juízo final. E um dos objetivos do arrebatamento é nos conduzir a este lugar, o tribunal de Cristo. Até já! Eu não sei se é o seu caso, mas algumas pessoas acham que o juízo de Deus será aplicado apenas aos ímpios, imaginando que o sacrifício de Cristo também nos livraria de qualquer tipo de julgamento. E não é isso que a Bíblia diz. O sacrifício de Cristo salvou o nosso espírito, nos livrando da condenação que nos levaria para o inferno. Porém, como já expliquei em outros vídeos, a salvação é um processo que começa no espírito do homem, passa pela alma e termina no corpo. E não é porque experimentamos a salvação no espírito que a nossa alma está salva, ou as pessoas deixam de pecar depois que recebem a Cristo. Apesar do Espírito Santo habitar em nós, continuamos tomando decisões erradas, que geralmente se traduzem em pecados. A diferença é que antes pecávamos deliberadamente, sem entender as consequências. Hoje, o Espírito Santo tenta nos convencer, porém quem dá a última palavra, se vamos pecar ou não, é a nossa alma. Agora, a Bíblia nos revela que existem certos tipos de pecados que quem os comete ou praticam não herdarão o reino dos céus. E se a palavra fala de reino, é porque está falando de mérito, e mérito tem tudo a ver com o arrebatamento. E o texto de Apocalipse 3, verso 10, diz que aqueles que perseverarem e guardarem a sua palavra, esses serão poupados da grande tribulação. O que nos leva a concluir que aqueles que vivem na prática desses pecados não serão arrebatados. E é fácil entender, pois essas pessoas negaram a salvação de sua própria alma, e na condição de cristãos deram um mau testemunho. Pois tente imaginar quantas pessoas podem ter se escandalizado com o comportamento desses cristãos e que por isso não se chegaram a Deus. Quer dizer, o pecado não faz mal apenas para quem pratica, mas para todas as pessoas que direto ou indiretamente fazem parte da sua vida. Por isso, todos os salvos passarão por um julgamento, uns pelo tribunal de Cristo e outros pelo juízo de Deus que será derramado sobre a terra para julgar as nações. Vamos ler agora alguns textos que revelam a realidade desse julgamento, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, bem ou mal. Nesse texto, Paulo está se dirigindo àqueles que foram alcançados pela salvação em Cristo. Agora, vamos ler o texto que mostra a ordem que os julgamentos ocorrem. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Quer dizer, o julgamento começará por aqueles que foram arrebatados. Isso também é uma evidência de que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação, pois na sequência haverá o julgamento das nações, que ocorrerá durante a grande tribulação. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, fala da parábola das bodas. E a festa de núpcias representa o tribunal de Cristo, porque as nossas obras de justiça é que nos dão direito a estar com Ele em sua intimidade. Olha o que diz o texto em Apocalipse 19, verso 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. O tribunal de Cristo não será para condenação. Por isso, eu prefiro chamar esse julgamento de entrevista de emprego, pois sua finalidade é julgar tudo o que fizemos durante a vida, e o resultado disso nos colocará em uma posição de autoridade. E nesse julgamento serão considerados os seguintes comportamentos: nossas reações frente aos nossos sofrimentos e ao sofrimento alheio, nossas reações frente às tentações e provações, nossos pensamentos, nossas palavras, nossos sentimentos e obras. E tudo isso será comparado às intenções do nosso coração.
porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se o tribunal é de Cristo, é Ele quem irá julgar as nossas obras. Veja, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Além disso, Ele esteve entre nós e sabe muito bem o que as pessoas passam na terra. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Nossas obras serão julgadas publicamente, e o Senhor irá recompensar toda obra digna de recompensa. E as pessoas que fizeram parte das nossas vidas e que também foram arrebatadas estarão lá para assistir o nosso julgamento. Além de nossas obras, a Bíblia revela algumas características da nossa vida cristã que também serão avaliadas. Por exemplo, o tempo que gastamos orando, a nossa generosidade, o modo como jejuamos, até um copo d'água dado a alguém na condição de servo de Deus será recompensado de forma pública. Veja, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Tudo que nós fazemos e que pode ser observado está sendo registrado por um anjo em um livro. E nós seremos julgados com base no que está escrito em pelo menos 3 livros. O livro do propósito, o livro da nossa vida, onde é registrado tudo aquilo que fazemos, e o livro da vida. Veja, e vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas obras, pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apesar desse texto estar se referindo ao julgamento dos ímpios no final do milênio, os santos também serão julgados com base no que está escrito nesses livros. Tão importante quanto as obras é a intenção com que elas foram feitas. Por exemplo, tudo que você faz será comparado com as intenções e motivações do seu coração no momento em que você fez. O anjo vê, ouve e registra. No nosso julgamento, tanto as obras quanto as intenções juntas passarão pelo fogo. Se elas forem feitas de madeira, palha ou feno, elas então serão consumidas, e o que sobrar, isso será a nossa recompensa. Agora, se elas não se consumirem porque foram feitas de ouro, prata ou pedras preciosas, então você será recompensado. E a diferença desses elementos se refere ao valor de cada obra. Veja, e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá prejuízo, contudo é salvo, como alguém que escapa através do fogo. Para que essa passagem não fosse mal interpretada, Paulo finaliza dizendo que mesmo que suas obras se queimem, a pessoa está salva. O arrebatamento não tem apenas a finalidade de nos livrar da ira de Deus que virá sobre o mundo, mas recompensar aqueles que se esforçam em viver os princípios da palavra, que se submetem a fazer sua vontade, que no final beneficia a nós mesmos. E Deus é tão maravilhoso que, além de nos dar a salvação, Ele promete recompensar todo aquele que for fiel, que buscou viver os propósitos que Ele estabeleceu para cada um de nós. E se isso não fosse suficiente, Ele ainda promete que ocuparemos uma posição de autoridade em seu reino. Ao vencedor, dá-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quer dizer, enquanto muitos buscam vencer nesta vida, que não passa de um sopro, aqueles que entendem acerca do reino e buscam viver a vontade de Deus, se estiverem vivos quando o arrebatamento acontecer, primeiro,
não experimentarão a morte física. Segundo, serão poupados da grande tribulação. Terceiro, serão recompensados por suas boas obras. E por último, ocuparão uma posição de autoridade por pelo menos 1000 anos. Aqueles que se destacarem no tribunal de Cristo receberão poder e autoridade e governarão sobre povos, cidades e nações durante 1000 anos. Veja, e ele disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre nações. O mundo será governado por Jesus, que reinará durante 1000 anos. E de forma hierárquica, todos os que passarem pelo tribunal de Cristo irão ocupar um lugar de destaque nesse reino. No próximo vídeo, vamos falar da possibilidade de se perder a chance de ser arrebatado. Vamos falar também sobre os personagens que estarão nas bodas do Cordeiro e dos requisitos para participar do arrebatamento, além de uma informação muito importante: a expectativa acerca de quando o arrebatamento poderá ocorrer. Qual é o período de tempo que foi determinado na Bíblia para que tudo aconteça? Com isso, vamos ver que o arrebatamento está muito próximo de acontecer. Que Deus te abençoe e até a próxima!